Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio aqui nos estúdios Naka Invest. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lucas Nakata, sou trader há quase 5 anos aí e aqui no canal a gente fala sobre cripto, economia e mercado, galera. Então sejam muito bem-vindos. Bom, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre gerenciamento de risco e backtesting, que são duas coisas que andam juntas e que muita gente ignora. Tem muito cara que nem chega a comentar especificamente sobre. Então aqui eu acho que é importante a gente trocar uma ideia sobre o caminho de vocês para atingir a consistência de vocês, né? Não adianta só vocês, cara, saberem ler gráfico, vocês terem técnicas, se vocês não sabem nem a técnica que vocês usam e o porquê que ela funciona, tá? Então é isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Bom, galera, seguinte. Antes de mais nada, já deixa o seu like aí, né? Antes que eu me esqueça, porque eu sempre acabo esquecendo de pedir o like. E eu tenho aí, sei lá, 200 visualizações e eu tenho 13 likes. Então, galera, todo mundo que vê aí, deixa o seu like, porque ajuda pra caramba a gente que tá produzindo aqui conteúdo, beleza? Bom, então vamos lá. Galera, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre backtesting, né? O que é o backtesting, primeiro? Quando se fala sobre backtesting, galera, o backtesting nada mais é do que você testar aquilo que você está aprendendo, né? Você testar de modo objetivo se aquela determinada técnica que você aprendeu, se aquela visão de mercado que você aprendeu realmente funciona, tá? Por que eu tô falando isso? Porque grande parte das técnicas, por assim dizer, passadas no YouTube, cara, a gente vai ver guru de mercado, a gente vai ver nego que realmente sabe o que tá falando, né? Como é que a gente vai descobrir se esse cara, eu, por exemplo, você que tá me vendo, como é que a gente vai saber se o Naka que tá aqui falando pra você um monte de coisa aqui no vídeo, ele realmente sabe o que ele tá fazendo ou se ele na realidade é um grande guruzão, um grande scammer de mercado que tá ali na realidade só querendo vender curso? Como é que a gente separa o cara que vive e o cara que não vive? Como é que a gente separa se o cara é bom do cara que não é bom? Fazendo backtesting, tá? Então, backtesting é você testar a estratégia que você está aprendendo. Você efetivamente extrair desse conhecimento algo objetivo, que é quanto você acerta, o quanto que você multiplica do seu patrimônio para aquela determinada técnica, quais as chances de erro que pode eventualmente ter naquela estratégia, qual que é o nível de capital, né, a progressão de capital durante o tempo, quantos trades você teve. Isso tudo é o que define um trader profissional, um investidor profissional. É saber que a técnica que ele utiliza é validada, tá? E para isso, galera, eu vou contar uma história para vocês. Era 2020, tá? Eu lembro que era sábado, porque eu tinha levado a minha cachorra pro veterinário. E eu tava esperando a gente ser chamado e eu tava vendo a live de um brother, um professor que era o Stormer, e ele tinha sido chamado para fazer uma live com um cara que era um guruzão. E o Stormer aceitou, eu fui fazer a live com ele. E eles estavam falando de mercado, e aí o guruzão vira pro professor Stormer e fala assim: olha, se você que tá vendo aqui, chamar o seu amigo pra live, chegar a 1.500 1.500 pessoas aqui na live, eu vou liberar uma estratégia para vocês, uma estratégia que ela é sensacional, ganhei muito dinheiro com ela na pandemia, nunca fiz tanto dinheiro na minha vida, galera, com essa estratégia. Então, gente, vamos convidar os amigos. E a galera começou a chamar e eu vendo a live. Bom, chegou nos 1.500, né? Chegou nos 1.500. Tá bom. E aí ele começou a falar, então, eu vou falar para vocês a estratégia que eu vou passar. A estratégia que eu vou passar para vocês hoje é a estratégia do High Low. Ele é XYZ, com o setup cara, número 36, tal, 34 períodos, em tal ativo e tal ativo. Ganhei muito dinheiro com essa estratégia no mercado. Tá bom, peguei e eu anotei essa estratégia. Tá aqui, ó. Pra não falar que eu tô mentindo. Tá até riscado aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas tá escrito High Low
Tá escrito high low, 34 períodos, tá toda arriscada porque ela é uma bosta. Mas enfim, vocês vão entender o motivo. Aí, beleza. Cheguei na minha casa com aquela estratégia na mão e falei, vou fazer o backtesting dessa estratégia. Liguei para um amigo meu que manja de computação e falei assim para ele, olha, cara, preciso da sua ajuda. Preciso muito da sua ajuda. Aí ele, o que foi, Nakata? Eu falei, olha, tem como você fazer um indicador para mim? XYZ, com essa configuração. Eu escutei esse cara falando da estratégia e eu preciso saber se essa estratégia funciona ou não. Tá bom, ele fez o indicador. Passado uns 2 dias ele me envia o indicador. Testa aí, Nakata. Tá bom. Cara, coloquei lá todos os inputs, né, as específicas da estratégia que ele tinha falado que era muito boa. Eu fui lá e fui testar essa estratégia para ver se realmente ela era boa. E aí eu marquei aqui, inclusive, tá, os ativos. E a gente vai ver esses ativos juntos. Estratégia do high low tá aqui, tá? Marcada aqui pelo indicador. E aí, o que ele falava? Esse guruzão de mercado falou que a estratégia funcionava absurdamente bem com Go, CSNA e Prio 3. E aí eu fui lá e eu fui testar isso. Então eu botei os inputs que ele falou, né, as específicas da estratégia. E quando você olhar é diferente de testar. Quando você olha e fala assim, pô, tem algumas aqui que dá certo, né, ó, aqui você tem 1.7, nessa aqui você conseguiu 60%, ó, pô, boa estratégia, né, ó, aqui, ó, 30%, caramba, ela é uma boa estratégia. Será que ela é uma boa estratégia mesmo? Você testar, fazer o backtesting da estratégia é você executar todos os trades possíveis que essa estratégia demanda. E aí, aqui está o backtesting para vocês. Se vocês começassem aqui, ó, fazendo no dia 1, se vocês começassem a fazer essa estratégia, vocês iam perder dinheiro durante 60 dias, mais ou menos. 2 meses vocês perderiam dinheiro. E aí, em um mercado de alta, essa estratégia explode. Né? Então, ela acerta 34% das vezes e você faz, em tese, 1,8% do seu capital. Aí eu pergunto para vocês, você faz dinheiro com isso? Se você acerta 34% das vezes, significa que de 10 vezes que você entrar, você erra 7. E você erra 7, tá? Você errou 7 vezes. E dessas 3 vezes que você acertou, você ganhou 1,80 por cada entrada. Você não faz dinheiro. Se você faz dinheiro, você faz muito pouco dinheiro. Você entrou aqui, ó, por exemplo, com 100 mil reais. 100 mil reais na estratégia. Depois de todo o período de tempo da estratégia, você teria 100 mil reais e 60 reais. Você fez 60 reais em um período de tempo desde 2010. Ou seja, você ficou 12 anos da sua vida fazendo uma estratégia e você ganhou 60 reais. Essa estratégia não funciona. E aí vamos para o outro ativo que ele falou que funcionava muito bem, que era CSNA 3. Porque eu ganhei muito dinheiro com CSNA 3, nossa senhora, eu sou guruzão. Eu não era nem no diário, era no semanal que ele falava. Aí eu pergunto para vocês, essa estratégia funciona? Você acerta 26% das vezes. 26% das vezes. Para cada vez que você acerta, você ganha 62 centavos. Esse é seu nível de capital. Se você começou com 100 mil, você já estaria com 999
988 na conta. Ou seja, você perde dinheiro em uma estratégia também de 12 anos. Você perde dinheiro com a estratégia, ou seja, ela não funciona. Ela não funciona. E o último ativo que ele falou que funcionava era a Prio 3. Prio 3 no diário. Essa estratégia, isso aqui, ela parece que funciona. Ela só parece. Porque ela sobe reto e ela fica de lado, completamente de lado, sem qualquer nível de curva. Ou seja, você não tem progressão de capital, galera. Você pode até ganhar algumas vezes, só que você fica no estático só pagando taxa durante muito tempo. Muito tempo. Então ela não funciona também. Ela não funciona também. Isso aqui não é uma curva de capital progressiva. Você não tem uma crescente progressiva. Você não tem uma escadinha progressiva que seu capital está subindo com o fator tempo. Ela sobe e estagna. Então ela não funciona. Isso aqui é o backtesting, galera. Isso aqui é você testar efetivamente uma estratégia. Ah, Nakata, você está falando isso porque você tem alguém que faz os indicadores para você. Nem sempre, tá? Nem sempre. Aqui foi quando eu fui testar uma estratégia, pessoal, que é uma estratégia do Turtlebread, que é uma estratégia que eu apresentei lá no Café Tricoiações do mestre Stormer, do professor Stormer. Eu comentei essa estratégia, eu já passei por ela milhões de vezes aqui no Crypto Sunday Talks. E eu fiz o backtesting dessa estratégia na mão. Na mão. Ou seja, todas as vezes que deu entrada, eu fui fazendo a estratégia. E tá aqui, ó. Essa é o backtesting na mão. Eu fiz um backtesting onde que eu me baseei com R$2.000, né? Então eu iniciaria a estratégia com R$2.000. E como é que eu faria, né? Durante todo esse período da estratégia, eu fui testando todas as entradas. Todas as entradas que deu no gráfico eu fiz, tá? Ó, todas, sem exceção. Eu fui até 2014 na mão, fazendo todas as entradas. Quanto que deu de ganho, quanto que deu de prejuízo, quanto que foi o prejuízo naquele capital de R$2.000, quanto que foi a progressão do meu capital, entrada, saída, stop, tudo. Tudo que vocês estão vendo aqui na tela é porcentagem extraída da estratégia. Então, o quanto que ela funcionou desde o ponto zero do gráfico. Desde o ponto zero do gráfico. Tem até um dinossaurinho aqui, ó. This is the very beginning. Eu vim do início dela, contando tudo, com os mesmos R$2.000. E aí eu dividi, né, o quanto que é, quantas perdas deram, quantas ganhadoras deram, quanto que eu ganhei por cada operação vencedora, quanto eu perdi por cada operação perdedora. Com isso, eu cheguei no quesito final. Eu tive 140 trades, eu acertei 47% das vezes e eu tive uma progressão de capital de 4,65. Ou seja, os meus R$2.000 aqui, agora, estavam valendo 9.299. Ou seja, multipliquei meu capital aí por 4,65. Eu tive uma progressão do meu capital. Isso que é fazer backtesting. É chato, é chato. Mas ninguém falou que a vida de investidor e a vida de trader ia ser fácil. Então,
o backtesting, você ter uma planilha de controle, você fazer as entradas, você testar essas entradas, isso é fundamental para qualquer estratégia. E todas as minhas estratégias possuem esse backtesting. Na Super Trend, né? Então a minha progressão aqui, a minha estratégia seguidora de tendência. Minha estratégia para tradear a bolsa americana. Minha estratégia para tradear Bitcoin. Cadê? Aqui. Tudo que eu faço tem backtesting. Porque é isso, galera, que vai diferenciar principalmente um investidor profissional de um investidor medíocre. Tá? Isso é fundamental. Façam os backtestings que vocês veem na internet. Não confie em ninguém. Eu falo isso inclusive para meus alunos. Eu sei, eu estou aqui dando aula para vocês, mas não confie em mim. Porque eventualmente alguma estratégia minha vai dar errado. Alguma estratégia minha vai parar de funcionar. Então tudo bem, isso faz parte. Isso é ser investidor. Tá? Teste aquilo que vocês façam. Não acredite. Não acredite. Não importa o cara pode ser o Papa. Não acredite no Papa. Vai lá e testa o que você está fazendo. Beleza? Isso é extremamente importante, tá? Bom, isso é sobre backtesting, galera. Backtesting ele vai diferenciar a grande parte de vocês do que é ser um investidor medíocre para um investidor profissional, tá? Outra coisa. Agora falando sobre a parte de gerenciamento de risco, tá? A parte de gerenciamento de risco é uma outra parte que não adianta na realidade você ter um backtesting, na realidade não adianta você ter uma estratégia vencedora se você não sabe se portar naquele mercado. O que eu quero dizer com isso? Galera, a gente tem diferentes modelos dentro de um sistema de operação, tá? O gerenciamento de risco, ele é o fundamental para você se manter vivo no mercado financeiro. Se você quer operar, se você quer abrir posição, se você quer, não sei, você quer fazer qualquer coisa relacionado a investimento, tá? Se você quer fazer qualquer coisa sobre investimento, você necessariamente precisa ter um gerenciamento de risco extremamente apertado. Isso significa que o seu gerenciamento de risco ele vai ser o seu melhor amigo. Gerenciamento de risco é o que impede em que você faça cagada quando você perde as emoções, quando você se deixa levar pelas emoções do mercado, porque você tem aquele plano, você tem aquele objetivo e você segue esse objetivo. O gerenciamento de risco, então, ele vai ser principalmente dividido pelo tipo de operação que você estiver fazendo, tá? Você possui gerenciamentos de risco específicos para day trade, você possui gerenciamentos de risco para swing trade, para position, tá? E inclusive buy and hold, a galera fala que não tem muito gerenciamento de risco, mas tem, tá? Isso na minha opinião. O porquê isso? Porque quando você tem, por exemplo, day trade, ele movimentações rápidas, são operações que você abre e você fecha no mesmo dia. Você efetivamente não vai ter uma taxa de acerto muito alta, né? Você vai ter aí uma taxa de acerto que fica em torno de mais ou menos aí 50 a 60%, 65%, dependendo da estratégia. Então ela não é uma estratégia, não são estratégias que vão fazer com que você tenha uma assertividade muito grande, tá? É muito mais você seguir o plano do que efetivamente você ter lucros grotescos com day trade. Para day trade, como são estratégias que você pode alavancar mais, como são estratégias em que na realidade se abre e fecha no mesmo dia,
o gerenciamento de risco se torna em torno de mais ou menos de 1 a 2% do capital que você colocou para tradear. Entenda que capital para tradear, para negociar, é diferente do patrimônio total que você tem. Muita gente fala, não, você vai botar 2, 1% na sua operação de day trade. Só que não fala qual é o capital. Não é o todo o seu capital. É o capital que você tem disponível para negociar. O que significa que é uma pequena parcela do seu capital. Uma pequena parcela do seu patrimônio. Porque você não vai ser um imbecil e vai perder esse dinheiro fazendo day trade. Entende? Não seja esse cara. Eu já fui esse cara. Não seja esse cara. Mesmo. Você vai sentir dor. Bom, então day trade, 1 a 2% do capital disponibilizado para negociação. Beleza? 2. Swing trade. Swing trade são operações em que você abre, pode durar aí uma semana, até no máximo 15 dias, tá? Já começa a ser um swing trade. Então, porque você passa aí durante dias dentro da mesma operação, tá? Então você fica exposto nesse ativo durante um período determinado de tempo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Essa operação minha do Bitcoin, eu fiz ela, aqui, ó. Aqui, gráfico diário, tá? Essa operação do gráfico diário. Essa operação do gráfico diário, eu iniciei aqui, ó, ela no dia 8, no sábado, né, de outubro de 2022, por exemplo, tá? Eu fiquei do dia 8 de outubro até hoje, até ontem no caso, né? Que aí daria quase aí, né, 10 dias, mais ou menos. Não, 10 dias não, foram 17. Quase 10 dias, né? 9 dias a gente ficou aí na operação. Então isso se torna um swing trade. A gente não ficou num prazo de 2 semanas. Desculpa. A gente não ficou num prazo de 2 semanas. Então a gente ficou 9 dias na operação. Isso aqui é um swing trade. Você ficou 9 dias exposto a esse ativo. Então qual que é o meu gerenciamento de risco aqui? Novamente, vai ser de 5 a 8% do seu patrimônio disponível para negociação. Não é patrimônio total, tá? Tem gente que inclusive reduz isso, que fica entre torno de 4 a 8% do seu patrimônio disponível para tradear. Isso é o que eu faço. Esse é o meu gerenciamento de risco. Você pode botar para menos? Pode, não tem problema. Você pode colocar para mais? Eu diria que não, mas sou eu, tá? Cada um é dono do seu dinheiro aí, cada um sabe o que faz. Eu tô passando aqui como que vocês devem pensar em relação ao gerenciamento de risco. Então nessa parte de gerenciamento de risco para swing trade, de 5 a 8%, galera. 5, tá? A 8%. Você vai colocar aí na sua faixa para negociação, tá? Porque você vai ficar, como você vai ficar aí de quase até 15 dias exposto, é um período de tempo em que na realidade você não vai ficar tradando, né? Como você vai ficar aportando, vai ter aportado capital e vai carregar ele de 5 a 8%, tá? Bom, e por último, a gente tem aí, antes da gente entrar no buy and hold, a gente tem o position trade. O position trade, ele aumenta aí de 15, tá, para meses. Então 15 dias para meses de operação. Por que meses de operação? Porque o próprio nome já diz, o position trade é quando você na realidade abre uma posição, tá? Então é uma posição aberta dentro daquele ativo em que você carrega por determinado período de tempo. Então, por exemplo, eu tô numa operação aqui que eu entrei dia 15 de agosto, tá? Agosto, 15 de agosto, a gente tá em outubro. A gente tá na mesma operação, cara, o que? Agosto, setembro, outubro, quase 3 meses já eu tô nessa operação. 3 meses eu tô na operação. Isso aqui é um position. Se é um position,
Se eu vou ficar em quesitos de meses dentro da operação, né? Você concorda que eu vou estar muito mais exposto à volatilidade daquele ativo, né? Tem muita coisa que pode acontecer em 3 meses. Cara, o mundo pode explodir agora em 3 meses em quesito de guerra. Então, como a gente tem uma volatilidade enorme, quando a gente tem um duration, né, uma duração na operação muito maior, a gente cria um gerenciamento de risco proveniente também por conta dessa exposição. Qual que é a exposição dos meus positions? Os meus positions ficam em torno de 8 a no máximo 15%. Mas a média que eu faço é 10, tá? Então 10% do meu capital, quando eu faço um position, eu coloco aqui. Nesse caso em específico, eu tô com um pouco mais de 15 aí, porque é um hedge, tá? Então é uma proteção da minha conta. Então, eu tô com essa conta protegida com esses aí 15, 16, 17% da minha conta, tá? Isso aqui, galera, é fundamental, porque como eu tô 3 meses, o nível de duração ele é maior, eu tô disposto, eu tô frágil nessa posição em que eu tô no ativo, né? Sempre, sempre, sempre eu vou ter 10% da minha posição. Então, aqui, ó, eu no máximo vou perder 10% do meu capital. Ah, mas o stop aqui tá 21. Sim, mas em quesitos de no máximo eu vou botar em risco 10%. 10% do meu capital. Tá bom? Por que essas regras? Primeiro, né, o porquê da regra do gerenciamento de risco? Galera, o gerenciamento de risco, ele vai ser, grande em parte, o seu melhor amigo. Por que seu melhor amigo? Porque ele vai impedir que você quebre a banca. Que você, cara, destrua o seu patrimônio. Você não quer isso. Você não quer destruir o seu patrimônio. Você não quer acabar com o crescimento que você teve. Isso machuca. E muito, tá? Então, quando a gente for falar sobre gerenciamento de risco e backtesting, olha, infelizmente, eu não tenho nem como culpar os gurus de mercado. Por mais que eu quisesse culpar eles, porque eu tenho raiva deles. Eu odeio guru de mercado. O negócio é que quando você mexe com gerenciamento de risco, quem abriu e fechou a ordem foi você, não foi o guruzão. O guruzão pode ter te vendido um curso merda, pode ter te falado um monte de bosta, aí sim a culpa é dele. Opa, até cortou aqui. Agora, quem colocou a ordem foi você. Quem não se preocupou com o capital foi você. Então, galera, quando você for entrar numa operação, com o backtesting, você vai ter a estatística por trás. Então você vai conseguir confiar. Você vai conseguir confiar na estratégia que você tem. E quando você tem um gerenciamento de risco apertado, você não sai da estratégia. Você sabe o quanto de patrimônio você vai colocar por operação. Você sabe o quanto você acerta daquela estratégia. Você sabe as porcentagens por trás e você sabe que ela é positiva. É assim que você deixa a mediocridade de lado e você passa a se tornar um investidor profissional. Você passa a se tornar um trader profissional. Só assim. Se você não tem backtesting, se você não tem acerto, se você não tem como provar que aquela estratégia funciona, desculpa, mas ela não funciona, tá? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Essa é a imagem que fica, espero que tenha ajudado, tá? Bastante. Isso foi uma coisa que mudou a minha vida como investidor, tá? Então, galera, faça isso, tá? Teste as estratégias, eu sei que é chato,
mas ela é extremamente importante, tá? Se vocês quiserem ter sucesso aí dentro do caminho de vocês, beleza? Bom, gente, não esquece de deixar o seu like, tá? Como sempre. E eu fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê no próximo vídeo, galera. Tamo junto, um abraço, valeu, tchau, tchau.